Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça, lembrando que sem Ele nada podemos fazer. Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus não somos absolutamente nada. Somos totalmente dependentes, eternamente dependentes, 24 horas dependentes do Senhor. Coitado daquele que confia na força do seu braço. Coitado daquele que coloca os seus planos, a sua confiança nas riquezas dessa terra. Nascemos sem trazer absolutamente nada e voltaremos sem levar nada. Esses dias um professor ele estava falando algo que eu nunca tinha pensado e é a mais pura verdade. Ele deu o seguinte exemplo, ele falou: irmãos, o rapaz morreu e ele é atleticano, mas daquele que troca até a mulher pelo time. E aí ele tem o seguinte desejo e ele declara para a sua família: quando eu morrer, coloque em mim a camisa do Galo e coloca por cima do caixão a bandeira do Galo. Ele deu exemplo da roupa. Eu tô dando exemplo já da bandeira. Que a pessoa que é fanática, né? Ela é calção, é meião, é camisa, blusa de frio, calça. Só que ele falou o seguinte, ele falou: queridos, a partir do momento que a pessoa morreu, ela não dá conta de mais nada. Se a família quiser, veste ele todinho de cruzeiro. Acabou. Ele vai falar o quê? Ele vai reclamar de quê? Ele vai brigar com quem? Já parou para pensar nisso? Eu quero que você coloque em mim aquela blusa verde que eu amo. Porque eu amo verde, você sabe que a maioria das minhas roupas são verde. Coloque em mim a blusa verde. E se colocar a blusa rosa? Vai acontecer o quê? Ah, mas era o último desejo. Tá, mas ainda que mudasse. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que enquanto nós estamos aqui em vida, é possível mudar de atitude, mudar de pensamento, é possível acertar aquilo que a vida inteira a gente tem errado, é possível fazer melhor aquilo que a gente tem feito de qualquer jeito, é possível enquanto há vida. Enquanto a vida é esperança, é possível crescer, mudar, arrancar aquilo que é ruim, trazer o que é novo, aprender, se desculpar, se humilhar, ser humilde, enquanto há vida. Domingo passado, Deus usou um exemplo muito bacana para falar comigo, muito engraçado. O meu esposo, ele convidou a minha sogra para almoçar conosco no domingo. E quando foi por volta de umas 10 horas da manhã, eu saí com ele para comprarmos alguma coisa para o almoço. E por volta de 11h30, 11h40, ele então despediu de mim e falou: tô indo buscar minha mãe. Só que como não tinha dado para eu arrumar a casa no sábado, porque eu tinha tido um compromisso, e eu estava adiantando o almoço depois que eu cheguei da rua no domingo, e eu não tinha feito a maioria das coisas ainda dentro de casa. E na hora que ele falou: eu tô indo buscar minha mãe, não sei se você já passou por isso, já aconteceu muito comigo. Principalmente quando alguém liga: ó, daqui uns 10 minutinhos tô chegando aí na sua casa para te visitar. Sabe aquela visita imprevisível? Sabe quando toca a campainha e você pensa: nossa, é fulano que tá no portão? Principalmente quando já tem um tempo que talvez não vai à sua casa. E eu me senti como naqueles programas de televisão que a faxineira tem 2 minutos para arrumar o quadro. E ali ela tem que passar lustramóveis, ela tem que varrer, tem que arrumar a cama, tem que trocar o lençol, tem que colocar as fronhas, e ela tem que aspirar, ela tem que espirrar bom ar, ela tem que catar roupa no chão, sabe? Foi mais ou menos isso. Como diz o ditado, eu virei um caco. Jesus amado, foi um furacão.
Foi algo que tinha hora que eu corria para um lado, corria para o outro, pegava a roupa daqui, tirava o papel higiênico do cesto que eu não tinha tirado ainda e trocava o lixo da cozinha, e aonde estava sujo eu passava o pano, eu organizava aqui, eu tirava uma coisa daqui, colocava lá, eu tirava de lá, colocava aqui, aonde estava sujo eu limpava, e a cozinha então eu fui dando uma geral, fui guardando as coisas que eu tinha comprado, eu fui adiantando o almoço, eu fiz um monte de coisa, eu liguei o bom ar, nossa, meu Deus do céu. Eu fiz um monte de coisa, eu coloquei a casa em ordem, em questão de 5, 10 minutos. E ali eu comecei a rir. E quando ela chegou, parecia que eu tinha acabado aquele faxinão de final de semana. Lavei o vaso, né? Areei ele lá. Não que ele estava tão sujo, mas, né? Aquela limpeza de costume que eu não dei no sábado. Eu sei que eu fiz, foi muita coisa. Arrumei a cama, foi tudo assim muito rápido. E ao mesmo tempo que eu ria, eu pensava, meu Deus do céu, que sufoco. E graças a Deus foi uma bênção, foi muito gostoso, muito bom. E ela gostou, tudo arrumadinho. Troquei até os panos de prato da cozinha. Não, foi bacana. Mas naquele momento Deus falou comigo sobre o rei Ezequias, onde está aí registrado no livro de Isaías, capítulo 38. E a palavra do Senhor diz que naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. E então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não se recuperará. E enquanto eu dava aquele faxinão, aquela geral, sabendo que ela ia chegar a qualquer momento, eu sabia que ela ia chegar, Deus trouxe essa passagem ao meu coração, sobre o rei Ezequias. Isaías, amando do Senhor, foi até ele e disse: Ezequias, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre o mandato dele para com o rei Ezequias de colocar a casa em ordem. E não era colocar a casa em ordem de dar faxina como eu dei na correria. Não era lavar o banheiro, tirar a teia de aranha, limpar o chão, tirar o papel higiênico do cesto, trocar o forro da cama, apanhar a roupa do chão, colocar as coisas no lugar, jogar um bom ar. Não é colocar a casa física, quarto, sala, cozinha, banheiro em ordem. Mas ali eu entendo que Deus é como se ele estivesse falando com o rei Ezequias, onde está registrado, eu até anotei aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Tem outra tradução que diz: esforcem-se para viver em paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Para nós encontrarmos com Deus, a gente tem que estar em primeiro lugar de bem com Ele e com o próximo. Lembra-se, os 10 mandamentos se resumem em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar, estar bem com Deus. Aliança com Deus, vida com Deus. Caráter diante de Deus, intimidade com Deus. E depois amar ao próximo como a mim mesmo. É o que diz em Hebreus. É seguir a paz com todos. É estar de bem com todos. A Bíblia fala: ninguém devais nada a não ser o amor. É andar na linha com Deus e diante dos homens. É aquela pessoa que anda de cabeça erguida e não tem nada a temer. Porque ela está limpa diante de Deus e diante dos homens. É aquele marido que está numa vida tranquila, em dia, com a esposa, com os filhos. Assim, a esposa com o esposo e com os filhos. É o patrão que está em dia com os funcionários, não está devendo. Assim como o funcionário também, ele está em dia com o seu patrão. É aquela pessoa que ela não tem medo do que vão falar dela, porque a vida dela está pontual com Deus e com o próximo. Esse arrume a sua casa porque você vai morrer
coloque no prumo aquilo que está torto. Coloque diante da mesa, diante da luz, aquilo que precisa ser mostrado que está em dia. E o Senhor, naquela correria minha de arrumar a casa, falando comigo nessa passagem de Isaías, ele falou comigo de uma forma bem direta e para mim foi até muito forte. Quando ele disse o seguinte: Luciana, você foi avisada de que a sua sogra está a caminho e deu tempo de arrumar a casa. E se eu te falar que a volta de Jesus vai ser a qualquer momento e você não sabe a que hora ele virá, como é que está a sua vida? A sua casa espiritual, a sua vida, está limpa? Está em dia? Ou será que ele vai achar uma sujeira debaixo do tapete? Ou será que ele vai achar uma coisinha escondidinha lá no fundo que ninguém sabe? Como que está a sua vida? Você acha que vai dar tempo da casa tá limpa para quando ele chegar? A gente não sabe o dia e nem a hora. É muito fácil alguém avisar: eu tô chegando daqui a meia hora. Você põe a casa um brinco e a pessoa chega e nem sabe o apuros que você passou para deixar tudo nos trinques para quando ela chegasse. Mas o Senhor ainda me levou aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E se a gente deixar para depois, quando der, eu vou acertar, eu vou pedir perdão, eu vou resolver, eu vou lá, deixa comigo, dá tempo. E se Jesus vier agora? E se ele me levar agora? Tem uma passagem também que mexe muito comigo aqui no livro de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, aonde um homem discutia com Jesus, não discutir de agredir em palavras, mas queria que Jesus, de certa forma, resolvesse uma pendência entre ele e o irmão dele, a respeito de uma herança, para que o irmão dele dividisse a herança com ele. E aí Jesus contou uma parábola. E eu amo parábolas porque a gente sempre tira uma grande lição de vida. E naquele momento Jesus ele declara que um certo homem, ele tinha muitos bens. E então aquele homem, ele teve uma safra tão grande que ele não tinha nem aonde armazenar a sua colheita. E então o texto aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 19, diz o seguinte a respeito daquele homem muito rico: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se, viva a vida. Você tem de sobra para viver, para ser feliz, vai curtir. E no versículo 20, Jesus diz: contudo, Deus lhe disse, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. E então, quem ficará com o que você preparou? Já pensou nisso? Enquanto ele estava preparado com dinheiro, abundância, e coma, beba, vai ser feliz, a vida é boa demais. E se nessa noite pedir a sua alma, o que você vai levar? O que vai ser usado para limpar a sua moral com Deus? E aí? Pense nisso. Isso me fez refletir muito de uma limpeza corrida a respeito da volta de Cristo. Ninguém sabe o dia, a hora e como é que está a sua vida.
Se Jesus te chamar agora, e aí? Aonde você vai passar a sua eternidade? Reflita nisso. Amém?